Oi, gente, bem-vindo ao canal do JB. Eu peço a você que chegou até aqui, que você dê um like, quer dizer, você curta o vídeo, você se inscreva no canal nesse vermelhinho e se desejar também você pode escrever, tá? Você pode falar o que você desejar aí nos comentários e sem problema, tudo bem. Bem, gente, o assunto hoje, assim, para alguns, meu público é mais cristão, né, para alguns cristãos é um tanto assim chato, né? Porque é difícil quando você fala de algo que você não crê, que você não aceita, né? É muito difícil. E hoje o assunto realmente é em cima disso aí. O combinado no nosso canal é que nas quartas-feiras nós teríamos um assunto, enfim, sobre religiosidade, sobre religião no mundo, e no domingo teria uma reflexão mais da área cristã, certo? São mensagens. Então, é, a gente tem que entender, em primeiro lugar, que a gente vive num mundo plural. Um mundo plural quer dizer um mundo de correntes ideológicas, psicológicas, teológicas diferentes. Se nós não aceitamos, mas a gente tem que respeitar, porque nós estaremos num nível mais elevado quando a gente aceita aquele que é diferente. A gente respeita, tá? A gente não fica no mesmo. Se você crê que Deus o colocou no mundo para ser e fazer diferença, então essa deve ser a postura. Você entender o outro, né? Você respeitar o outro. Tá? A gente tem uma infinidade de religiões no mundo, uma infinidade de crenças, de adeptos, e assim, e pensar que tudo não começa apenas com o islamismo, por exemplo, ou o cristianismo, por exemplo, não começa assim. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de uma religião, ora, deixa eu dar uma colada, mais de 3.000 anos antes de Cristo, ela já existia. Então, como pode ser assim? Então, nós vamos falar hoje sobre o tema da nossa discussão. Hoje será Deus possui um aspecto feminino. Para isso, a gente vai falar do hinduísmo, uma das religiões que eu acho particularmente mais complexa, uh, mais grandiosa, inclusive alguns aspectos muito bonitos, muito bacana, né? Mas vamos lá. Certa vez eu participava de um debate com um grupo de filosofia e religiosos, né? Tinha na mesa, eram 5 doutores, né? E eu, né? Que eu não era doutor, e um padre. Né? E o resto era todos doutores, 4 doutores, desculpa, 4 doutores e eu e o padre. Organizado pela CNPq e algumas universidades de Natal. Tinha por título Café Filosófico Religare. Então eu fui convidado e eu deveria expor a ideia, né, foi me passado, né, o organograma, de que eu deveria expor a ideia de que se a fé ela estava acabando, né, se ela aí nesses tempos modernos ela continuaria a existir. Ora, isso aí é uma resposta bem objetiva e bem óbvia para o cristão. Mas naquele momento ali eu deveria ter argumentação, né, de academia para apresentar para aquele povo. E foi o que eu fiz. Né? Pelo menos o organizador, ele veio me parabenizar, que ele tinha gostado, e me convidou para outra, inclusive. Mas ao final da minha apresentação, isso não são coisas importantes, mas ao final da apresentação, em que percebi que os que estavam na mesa haviam gostado, todos tinham gostado, o público também, né, tinha rido das minhas coisas, várias pessoas tinham vindo parabenizar, e um dos doutores presentes, que inclusive tinha sido meu professor na universidade, ele levantou-se no momento da apresentação, depois que eu terminei, afirmando que não havia religião politeísta. Que eu expus isso lá, né? Porque quando eu citei o hinduísmo, ele afirmou poeticamente, né, que o hinduísmo não era politeísta. Porque Brahma era o deus criador do hinduísmo e de onde tudo havia surgido, inclusive todos vieram e todos eram Brahma. Foi essas suas palavras, porque eu anotei. Infelizmente, aquele doutor depois foi embora. Aquele meu professor, ex-professor. Ele foi embora depois da sua remissão e fim de papo. E eu tive a oportunidade de falar mais um pouco por causa das perguntas. E alguém me pergunta exatamente isso. Não existe religião politeísta? Eu digo, olha, eu quero em primeiro lugar corrigir o nosso colega que saiu. Infelizmente ele saiu, mas
vai ser assim mesmo. Não há literatura que expresse que tudo é Brahman. Tudo veio dele, mas ele não é tudo. Mas sim que o hinduísmo, que não é apenas uma religião, deve-se entender isso, que o hinduísmo não é uma religião, mas sim um conjunto de religiões na Índia. Né? Ora, é uma religião politeísta, ora, ela é panteísta. Então, como eu disse, é complexo a religião hinduísta. Né? Você não deve entender, eu sou hindu, sou hinduísta. Não. Você pertence ao hinduísmo, que é uma corrente, como o cristianismo, que tem, por exemplo, o cristianismo, eu sou cristão, um exemplo. Mas existe os protestantes, dentro dos protestantes temos os protestantes históricos, os pentecostais, neopentecostais, pós-pentecostais. Nós temos católicos, católicos ortodoxos, católicos grego, enfim. Veja que o hinduísmo se comporta da mesma maneira. O hinduísmo, tem jainismo, tem Hare Krishna e por aí vai. Então, eu poderia citar também, para o professor naquele momento, mas ele saiu, mas eu citei para o grupo, que na Grécia atual existem os remanescentes, quer dizer, aqueles que voltaram aos cultos helênicos. Tem a religião helênica. E eu tive a oportunidade de ler o credo de confissão, onde está escrito assim: somos politeístas. Quer dizer, a crença em vários deuses. Isso é o que dá quando um sociólogo vê o macro. Né? Ela vai crítica para a sociologia. Ele vê o macro. Mas a religião, a ciência da religião, ela se aproxima, ela entra, ela investiga a religião. Né? Ela não se afasta do seu objeto de estudo, como normalmente faz a sociologia. Eu sempre digo que é necessário fazer uma sociologia da sociologia. Né? Dito isso, me veio a ideia de falar sobre os aspectos do gênero de Deus. Mas o que é Deus? Alguma vez na vida você já se perguntou sobre Deus? Quem era Deus? Eu já me questionei inúmeras vezes. E também já conversei com amigos, alunos, professores sobre o assunto. E convenhamos, são questões assim que fazem a gente suspirar e até hesitar em responder. Não possuímos assim um conceito concreto do que é Deus e às vezes pode ser assim complicado você verbalizar um significado de Deus. Para mim, a vida assim não é uma casa da natureza. Não creio que nós estejamos aqui à toa, vivendo dramas humanos, flutuando à deriva de um universo assim caótico, desprovido de sentido, porque há um propósito superior. Quando nós conseguimos perceber a perfeição das coisas, como a natureza, né, as criações, a complexidade da vida, isso tudo é algo intrigante. Muitas vezes nós buscamos aconchego nos estudos espirituais, nos exercícios espirituais e passamos a ter vários questionamentos metafísicos. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Qual o porquê da nossa existência? E quem é Deus? Ora, a religião se propõe a responder tudo isso. Ninguém mais. Deus, hoje eu estou, tá falhando a voz. Deus é uma palavra que simboliza a força cósmica, que está muito além da compreensão humana. Onipresente, onisciente, onipotente. Deus é indefinível e assume, assim, diferenças de formatos de acordo com a interpretação de cada um. Ou seja, Deus também é subjetivo. Porque você veja assim, você há de convir comigo, você pode definir Deus como você crê. Mas mesmo assim, ainda é uma coisa resumida. Você está querendo colocar Deus numa caixinha. Qualquer formulação que você tenha será subjetiva. Deus é interpretado, vivenciado, é experienciado de diversas maneiras nas diferentes crenças. Então, fica primeiro esse conceito aí, que você define Deus como deseja. Mas saiba que isso é finito. A sua conceituação sobre Deus. Que Deus é muito mais. Em 3.000 anos antes de Cristo, como eu falei, tá ali a minha colinha, encontraram estatuetas dessa época aí, 3.000 anos antes de Cristo, no Vale do Rio Indo. Né? Então sugerem uma referência à deusa da fertilidade. Nos ritos tântricos, né, que são exercícios espirituais, usam imagem de casais de deuses como foco de meditação.
essas deusas começam a ganhar, assim, os seus próprios seguidores, pessoas começam a seguir esses deuses. Lembrando que o hinduísmo possui mais de 3 milhões de deuses, né, entre homens e mulheres, ou seres divinos que são simplesmente assexuados, ora aparecem como homens, ora aparecem como mulheres. Enquanto em muitas religiões a imagem de Deus é geralmente masculina, no hinduísmo há muitas deusas, representando a criatividade, fertilidade ou poder, o termo geral para forçar assim, a força divina é feminina. É chamada Shakti, que significa ser capaz. Shakti está geralmente personificada em Mahadevi, a mãe divina ou grande deusa no hinduísmo. É assim, gente, para simplificar, eu disse que é complexo. Para simplificar um pouquinho, quando você lê o Antigo Testamento, Deus é apresentado com nomes diferentes. Não é isso? Yahvé, o Deus do agir, o Deus que liberta. São vários nomes que eu, Elion, né? Eu sou. Então Deus é apresentado de várias maneiras, com vários nomes diferentes, que esses nomes caracterizam a sua personificação, aquilo que ele também é. Então no hinduísmo, ele é apresentado de maneira prática. Né? A mãe divina, a grande deusa, é Mahadevi. Uma outra deusa querida é Lakshmi. Lakshmi, que é a deusa da sorte, a deusa da beleza, da fertilidade. Ela é companheira de um outro deus que é Vishnu, o deus preservador. Então vê-se que tem deuses com companheiras. Ela tem a Lakshmi, ela tem 4 braços, né? quatro mãos, a gente está acostumado a ver alguns desenhos por aí com isso, as quais eles concedem dádivas materiais e espirituais aos devotos. Mahadevi, ela representa assim, o poder ativo do divino, de Deus, assim como a sua força de vida. Na escola hindu do Shaktismo, que é uma das religiões dentro do hinduísmo, ela é reverenciada como a divindade suprema. A grande deusa assume diferentes formas, cada uma assim expressando a qualidade. Ela pode surgir como doce e amável Parvati, que é uma deusa muito querida, ou porém, ela pode surgir como Kali e Durga, figuras terríveis e ameaçadoras. A gente vê na história da teologia do hinduísmo, sabe, as guerras, as lutas tremendas com essas deusas que eu acabei de falar. Aparentemente, na maioria das religiões tradicionais, a deidade, quer dizer, a deidade suprema ou única, Deus aparece como um gênero masculino. As imagens de deuses foram omitidas ao longo do tempo, anulando assim os traços da participação feminina na mitologia e religião. Né? Estudiosos afirmam que isso tem a ver com o fenômeno da opressão ao feminino, que aconteceu nos últimos milhares de anos. Aí a gente abre um adendo aqui para a Igreja Católica, que é diferente, muito distante dessa crença hindu. Nós temos Maria, a mãe de Jesus. Não a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Né? Antes de colocar qualquer teologia protestante aqui, eu estou lendo, fazendo uma leitura. Então Maria aparece como aquele aspecto feminino e que você pode se comunicar com ela. Você pode pedir coisas a ela para que ela interceda a Deus, né? Para que atenda seu pedido. Então nós vemos aqui quase que uma semideusa, né, presente dentro do cristianismo católico. Né? Deusas e deuses existem assim em múltiplas facetas e concepções. Como você imagina o divino? É uma opção sua. Né? Se você crê que Deus tem braços, cabeças, ou você crê que é apenas uma luz, tá? Sei lá, uma nuvem. Se prefere imaginar, tudo bem também. Que tenhamos a liberdade para venerarmos a divindade, que esteja em harmonia com os nossos corações, com aquilo que a gente sente, né? A gente sente, a gente pensa. E quem não quer venerar nada, também não é obrigado.
Cada um é dono de si e responsável pelas suas escolhas. Pratique o bem, corra pelo certo, cultive virtudes, e assim já está manifestando o divino, Deus em sua própria forma humana. Se assim a gente agir, né? Praticando o bem, escolhendo certo, né? É responsável por nossas escolhas. Assim, essa é a nossa discussão de hoje. Deus possui um aspecto feminino. Né? Isso a gente discute dentro do hinduísmo, para não chocar muito. Né? E assim, eu vou citar o nome de alguns deuses, deusas, né, das diferentes religiões. Na religião maia, existe Shel, a deusa mãe. Né? Na religião asteca, Coatlicue, que é a deusa mãe da vida e morte. Na religião inca, Pachamama, que é a mãe terra. Na religião afro-brasileira, nós temos vários orixás, que não são deuses, mas são representação. Nós temos Iemanjá, tem Ansan, Oxum, Nanã, nós temos vários orixás femininos. Na religião grega, nós temos Gaia, que é a deusa mãe, Vênus, Atenas, Artemis, Afrodite e temos Diana. Na religião egípcia, nós temos Nut, que é a deusa dos céus, além de Ísis, Bastet e Sekhmet. Na religião hebraica, a tão discutida Lilith, é a primeira mulher de Adão, não se conformou com submissão ao homem e foi expulsa do paraíso. Um dia talvez eu fale sobre Lilith aqui, viu? A religião arábica tem Al-Allat, que é o princípio feminino do divino no Islã. Vou repetir, princípio feminino do divino no Islã. Existe apenas um Deus. No islamismo é uma religião monoteísta como o cristianismo e o judaísmo. Na religião celta, Serridwain, não sei se a pronúncia é essa daí eu não sei. O arábico ainda, né, que é a deusa da transmutação, inteligência, conhecimento e criatividade. E na religião hindu, a gente já citou várias aqui. Mahadevi, né, Parvati, Sarasvati, Lakshmi, Kali e Durga, entre uma centena de milhares, como eu disse, são 3 milhões de deuses no hinduísmo. Ok? É isso aí, gente. Até a próxima.